Olá, como vai você? Tudo bem? Uma boa noite. E aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal no seu Sem Tabus. E no nosso também. Aqui nós nos colocamos com muita vontade de não usarmos máscaras, de não enfeitarmos, de sermos os mais claros possíveis para tratar de um assunto que é delicado, sexualidade, relacionamento, intimidade. E eu quero você nessa conversa também com muita franqueza, com muita honestidade, mas com o coração aberto, com boa vontade para ir além. Às vezes nós estamos muito acostumados naquilo que já é do nosso próprio senso, como entendido, e quando nos damos a oportunidade de ir além, de aprender um pouco mais, nós vamos descobrindo coisas novas a nosso próprio respeito e a respeito da vida, melhora os nossos relacionamentos. Obviamente que, como disse o apóstolo Paulo, né, ouvindo e retendo o que é bom, retendo aquilo que lhe é apropriado, também respeitamos e consideramos que nem tudo o que dizemos aqui cabe dentro da sua opção de vida, da sua existência. Mas, de qualquer maneira, muito obrigada por sua companhia, Sem Tabus no ar. Obrigada a você que está com a gente pelo rádio, pela internet ou aqui na TV Novo Tempo. Essa companhia nos faz muito bem e queremos também fazer bem a você. Minha convidada de hoje já esteve outras vezes e é sempre muito bem-vinda. Doutora Reivli, bem-vinda mesmo. Prazer imenso tê-la aqui no Sem Tabus. Boa noite, amiga. É um grande prazer estar de volta com você e com os nossos amigos telespectadores. Obrigada. Espero ser de alguma ajuda, mais uma vez, nessa situação que estamos aqui. Sempre é. Para sempre. onde mesmo? Sua câmera é esta. Oi. Obrigada. Nós separamos perguntas dos ouvintes, dos internautas, dos telespectadores que nos escrevem, mandam e-mail, às vezes até telefonam, enfim. E aqui estão algumas perguntas. Podem parecer simples, como eu sempre digo para alguns, mas tem em cada uma delas uma vida, pedindo um socorro, uma ajuda. E a luz que você lançar sobre essa questão vai iluminar provavelmente a vida de tantas outras pessoas. Amém. Que Deus nos dê sabedoria, né, amiga? Amém. Para tanto. Amém. É um homem que nos escreve e diz assim: sou casado há 4 anos e a minha esposa engravidou e no primeiro mês do nosso casamento. E então isso foi uma surpresa, talvez, não sei. E desde que engravidou, ela ficou sem desejo por mim. É muito triste não poder ver a minha esposa sentir desejo, não me sentir desejado nessa relação. Ele chama até de ser humilhante essa situação. Me ajude. O que você vê nessa história? Um extremo pedido de socorro, né? É evidente. O sofrimento que esse moço está passando, e acredito que a esposa também, é muito significativo. É interessante que, assim que você faz a pergunta, me ocorrem 2 coisas muito relevantes. Uma delas, eu chamo de rituais de passagem. Observe que ele fala que, após 1 mês de casados, ela se vê engravidada, né? Estão grávidos do primeiro filho. Isso. Nós passamos pela vida rituais. Então, logo ela passou pelo primeiro ritual, que é tornar-se mulher esposa. 1 mês depois, ela vai para qual papel? Mãe. Mãe. Mulher mãe. Mal houve tempo de processar esta coisa da mulher mesmo, esposa, e todas as coisas que estão dentro desse cenário, imediatamente o cérebro se vê às voltas, ocupado, para entender agora o que significa função materna, ou objeto materno, ou ambiente materno. Então, há um deslocamento absoluto dos investimentos afetivos. Aquilo que deveria estar agora dedicado ao relacionamento, para os dois construírem uma relação rígida e, por conta disso, sentirem-se de fato homem e mulher, objeto de desejo e amor mútuos, agora esse amor tem que ser destinado a uma figurinha da qual ambos serão responsáveis pelas bases ou os alicerces da vida psíquica. Tornar um ser inteiro para a vida. Você há de convir que no momento da maternidade, tudo muda. Você é mãe e sabe disso. O desejo muda, o impulso sexual é dirigido, o investimento do casal um com o outro e com o filho muda. Então, é preciso estar muito atento a esse ritual de passagem. Os estudos revelam que isso tem um nome interessante, que é o mecanismo de defesa dos afetos, se chama instinto sexual, ou seja, inibição sexual secundária, porque ela acontece após o nascimento do filho. Agora, vamos pensar no tempo em que ela esteve grávida. Todo o tempo pensando como seria esse bebê, como seria o papel dela como mãe, se daria conta, se seria amada, se saberia amar, se saberia cuidar e formar esse ser íntegro. Então, o tempo que ela passa grávida
ele ocupa o corpo dela. E o corpo ocupado agora é o corpo de mãe. Dada a dependência dessa criança em ser assistida, então a relação mãe-bebê é soberana. Então, a mãe que habita o corpo tomou todo o investimento afetivo. Ela não consegue transitar agora para o papel de mulher, mulher esposa, mulher objeto sexual. Até porque a gente chama de o 4º trimestre da gravidez. Você passa 9 meses grávida, 3 trimestres, mas após o nascimento, os 3 primeiros ou 4 meses após o nascimento, ela continua representando esse bebê como se ele estivesse ainda dentro do corpo dela. Então, a simbiose é absoluta. Para haver a separação do desejo de parar de investir tanto no filho para voltar a investir no corpo mulher, objeto do desejo, é preciso que ela realmente tenha um sentimento claro de fazer esse outro papel. A isso nós chamamos de censura da amante. Mas é interessante que para haver a censura da amante, ou seja, eu preciso ser mulher, né? Meu marido está aí jovem, gostoso e charmoso, é preciso que ele, o marido, faça o papel, ou chama-se função paterna. E para fazer essa função paterna, ele tem que ter o que nós chamamos de maturidade emocional. É engraçado, Darleide, as relações são rígidas quando os dois estão inteiros. Quando não estão, tende a acontecer esse tipo de coisa. Depois eu explico o que é estar inteiro. Tá. E aí uma coisa interessante que acontece, vendo a relação, que é possível ter acontecido aí, né? Tá. Vendo a relação simbiótica, mãe-bebê, ele começou a ficar enciumado, porque toda a atenção é para o bebê. E ele se sente agora à parte. Você vê agora também do lado dele um possível, isso é uma conjectura, né? Tá, claro. Imaturidade emocional da parte dele. Daí ele não consegue articular o papel de ou função paterna. O homem que admira, aquele que apoia a esposa, que vai buscar o bebê para ela não ter que levantar-se, que eventualmente ajuda na troca das fraldas, ou de fazer a mamadeira, de providenciar as coisas que ela precisa. Então, é como se nós fizéssemos o seguinte cenário. Imagine que você está com o bebê no colo e há uma pessoa atrás de você também fazendo o que nós chamamos de holding. Isso é a função paterna. Para que ela mantenha a admiração desse homem. Se ele, no entanto, começa com uma crise de ciúme, ela o vê como um menino mimado e manhoso. Então, ela também perde a admiração. Se perde a admiração, o erotismo começa a cair. Se não há erotismo, a sexualidade também fenece. É que a gente perde de vista essa questão admiração e erotismo, né? Perfeitamente. Já que você falou nisso, eu me lembrei de algo que eu vinha no carro quando eu estava vindo para cá, para essa gravação, lembrando de uma música muito interessante que fala dessa coisa de admirar o homem ou vice-versa. Mas no caso aqui vamos falar essa mulher admirando o homem. Eu me lembrei de uma música da Alcione, Meu Ébano, quando ela diz assim, você, meu negão, você é um negão de tirar o chapéu. Eu tenho que tomar cuidado, senão você creu. Ah, é. Isso é muito bom, significa o quanto ela está olhando para ele. E diz assim, você é manhoso na arte de me seduzir ou de me cortejar. Parece um mestre-sala. Como é que você imagina um mestre-sala? O que é que o mestre-sala faz quando a gente está assistindo a alguma dança dessa ordem? Ele rodeia a dançarina o tempo inteiro fazendo a corte, o tempo todo colocando-a num pedestal, numa situação de princesa, de sua majestade. E nisso ela se sente assessorada, segura, ele não deixará nada acontecer com ela. É mais ou menos isso que precisa acontecer. Então, acho que também esse esvaziamento se deu pelo fato dele não conseguir cumprir o papel masculino. Eu diria não só o papel masculino, a função paterna que ajuda a mulher a não perder de vista essa figura, esse homem importante, e que se torne ou volte a tornar seu objeto de desejo. Sair desse investimento só do filho, fazer as censuras e agora dividir-se nos dois papéis. Por outro lado, o que pode acontecer é que muitas pessoas, acontece com muitas mulheres, quando assumem o papel de mãe, é como se vissem na condição agora de pessoa santa, sexo é impuro. São muitas variáveis. Lamentavelmente, as respostas em psicologia para entendimento da psique humana não se dão com a lógica causa-efeito linear de alguns casos médicos, porque são multifatoriais. Todo sintoma, minha amiga, acontece dentro de um contexto histórico, de uma perspectiva histórica. Eu não sei qual é a história que ela tem como filha, a relação que ela viveu com a mãe, que está agora representada na relação dela com o filho, revivida, repetida. E o que é que ela quer tirar dessa relação que talvez não tenha tido na outra ou manter o que teve da outra?
A gente chama de um momento muito narcísico, né? É um investimento narcísico. Então, para entender melhor essa questão, teríamos que ter o contexto. E não havendo, trabalhamos com essas duas conjecturas, ok? E ele traz o fator humilhação. Ele está se sentindo extremamente humilhado nessa relação, talvez até traído Muito pelo bem. próprio filho. Essa é a palavra. E aí é que está. Na humilhação, ele está como se... Existe uma frase de Douglas Bader. Ele diz assim, cuidado com a armadilha de usar a verdade como desculpa. Minha mulher teve um bebê, só cuida do bebê. Coitadinho de mim. Sim, ela teve um bebê. Ele disse a verdade. Ele disse a verdade. Mas é uma cilada Uma essa cilada. verdade, porque ele pode se acomodar nela. Muito bom. Assim, o que é que você está fazendo para que ela lhe veja de volta? De novo, né? E lhe veja na condição primeira. Lembrem-se que ela passou por duas situações simultâneas. Tornar-se mulher esposa, amante, e tornar-se imediatamente um mês depois mulher-mãe. Fora isso, tudo o que é o histórico dela e o dele. Pense uma coisa. Uma relação sexual, uma relação entre duas pessoas e suas histórias. E suas histórias. Então, é multifatorial isso aí. Se a gente pudesse investigar, teria como dar uma resposta um pouco mais precisa e preciosa. Mas eu diria, vamos conversar sobre o assunto. E os dois podem e devem buscar uma ajuda terapêutica. São muito jovens. Não são? Muito jovens. Há muito tempo ainda para rever essa relação e serem muito felizes. E os dois têm parte na resolução, né? Provavelmente sim. Dificilmente é um lado só. Porque a mulher também se apropria disso, fica na maternidade, fica só na maternidade e deixa esse marido também numa expectativa não atendida constantemente. Perfeito. E há que se ter compaixão dele também. Muito bem. Né? Ele precisa sair desse lado humilde, de humilhação, melhor dizendo, e se ver essa figura bacana, cuidar do corpo, da aparência, se apresentar mais sensual, fazer os jogos, as coisas, as brincadeiras bonitas do flertar, do cortejar. Chega, me arrepio. Que delícia! Aquela coisa bonita que só existe nesse momento, né? E nesse sentimento de, ai, coitadinho, o que é que ele fez? Perdeu o vigor. O vigor. Perdeu a habilidade de cortejar uma mulher, fazer o papel masculino. Há como resgatar essa mulher. E é sabido, né, Riveli, que muitos homens pulam a cerca nesse período todo, porque aí eles não têm recurso para continuar aproximando-se e cortejando-a, porque ele logo se sente, imagina esse homem humilhado, se sentindo rejeitado, é muito mais fácil para ele, não estou dizendo estou pensando geral, para não acusar o moço, mas dizendo que de modo geral pode ser sim uma saída e é muito mais fácil. Quem sabe uma pulada de cerca. Né? Até para dizer a ele próprio que é capaz de... Eu tenho valor. Isso, capaz de Ela conquistar. que não está me vendo mais, agora só vê aquele menino. E se for um menino, pior ainda, né? Pior ainda, né? É meu concorrente direto. Direto. Trocou o amor deste homem pelo amor deste homenzinho. Uau. É isso aí. Então, Riveli Melo no Sem Tabus de hoje. Delícia a participação dela sempre também, não é? Obrigada, querida. Mais uma questão. Oi, Darlide, assisto o programa, gosto muito. Que bom. Tenho passado por um problema muito sério no meu casamento. Há alguns anos que não sinto desejo sexual. Isso já me levou até à depressão. Antes de continuar, Riveli, temos dito aqui repetidas vezes e feito inclusive uma série de programas em que estamos dando oportunidade conscientemente a esse tema. Ausência de desejo, ausência de falta de libido, baixa libido. E perguntei a outros profissionais, na sua compreensão, o que pode estar ocorrendo em maior grau que esteja levando as pessoas, homens, antes talvez era mais dado às mulheres, mas homens e mulheres a trazer queixas sobre a baixa libido ou a falta completa de vontade de fazer sexo? Na sua compreensão, o que pode ser? Eu gosto de usar os estudos de Dr. Paulo Gaudense, uma pessoa que já referi aqui, que eu admiro muito. Muito prático, muito objetivo. Ele diz assim, a contemporaneidade trouxe uma coisa diferente do tempo de Freud, quando estudou o histerismo, as questões da repressão sexual, da agressividade e tudo mais. Na contemporaneidade, com a explosão do direito da mulher a expressar o orgasmo, os homens agora passaram a ter uma preocupação com o desempenho e de ter certeza que farão as suas companheiras atingirem o orgasmo. Por sua vez, concomitantemente ao redor, no entorno, nós estamos vendo o homem muito preocupado com o poder. A luta pela vida, o estar muito envolvido com o trabalho, a maior parte das organizações trabalha com metas, isso implica um gasto
imagine assim, inequívoco em contexto de energia mental para dar conta dos meandros estratégicos para conseguir essas metas e se manter dentro de um patamar e até nível hierárquico dentro da organização. Ora, se a libido, que é a energia que ajuda no impulso sexual, está canalizada para essas questões mentais, seguramente ela se esvazia para o sexo. Há outro aspecto, mulher também passou a ser provedora, ela também sai de casa para trabalho. Tanto é que, do ponto de vista fisiológico, as mulheres estão tendo doenças dos homens. Os problemas cardíacos eram muito mais dos homens do que das mulheres. Então, há toda uma mudança no cenário na contemporaneidade. Nós chamamos de o cenário psicanalítico desta contemporaneidade. Muitos conflitos entre dizer uma coisa da pessoa e esperar outra. Exigir uma coisa e cobrar outra. Então, as pessoas estão constantemente usando a energia para processar esses conflitos. Isso é suficiente, por exemplo, é um aspecto, tá? Uma variável. Sim. Para esvaziar a libido para a sexualidade. E chegam os dois em casa exaustos, mal dão um beijinho de boa noite, às vezes nem mais a bituquinha, né? Só papai e mamãe na testa, e um para o lado, outro para o outro. Aí a preocupação com a escola do filho, a preocupação se vão manter-se no emprego, se vão dar conta da realidade dos filhos, do status quo. Então, é multifatorial, amiga. É muito difícil, né? E outra coisa mais séria que eu vejo, a falta de fé, o distanciamento de Deus, fazendo com que essas pessoas cuidem muito de si próprias. E nesse cuidar de si, esquecem dos braços de Deus. Automaticamente, o peso é muito maior. O que você chama de cuidar de si como alguma coisa que, em vez de ser produtiva, traz prejuízo? Eu acredito que eu sou a única possível responsável por tudo que me acontece. Não é verdade. Como cristã, eu sei que eu devo fazer um movimento de busca pelos meus proventos. Esse é o meu papel. Deus me deu inteligência, braço, pernas, para eu poder buscar a minha forma de produzir resultados e me sustentar. Mas quem dá as oportunidades e quem garante a nossa segurança na sobrevivência não somos nós, Darleide. É Deus. No que eu esvazio o meu cérebro dessa intensa responsabilidade, dessa sensação de ser meu próprio Deus, eu já tenho uma energia sobressalente que eu posso agora canalizar ou direcionar para várias áreas do meu viver. As pessoas estão com muito menos tempo de lazer, muito menos tempo de diálogo. As pessoas estão muito mais no individualismo, no narcisismo. E você sabe que uma relação sexual depois de uma certa idade não é só puro tesão, não é só energia libidinal. É entendimento, é compreensão mútua, é parceria, né? É companheirismo. Então, em faltando isso, o esvaziamento é absoluto. As pessoas comem mais também hoje. E outra, também fazem mais exercício. O culto ao corpo tornou-se imenso. Músculos grandes e... pode dizer a piada. E outras coisas bem pequenas. Bem pequenininhas, exatamente. Eu vou dar uma ajudinha para a Hailey. Obrigada, porque senão escapa, né, amiga? Senão ela deixa escapar. Intervalo, já voltamos aqui no Sem Tabus. Não falta, nem pisca, não dorme. Fica com a gente. Até já. Tão bom ter você aqui na companhia e acompanhada de uma profissional muito querida por todos vocês que dão resposta sempre depois do programa, escrevem. Ah, ela é ótima. Enfim, meus convidados queridos todos, agradeço muito pelo tempo, pelo carinho de vir aqui e ficar com a gente esse tempinho se doando, né? Isso aqui é doação. Esses indivíduos nos ajudam a crescer. Essas perguntas nos ajudam a voltar a estudar, a pesquisar, a avançar nos estudos, porque as coisas mudam de contemporaneidade a contemporaneidade. É verdade. As doenças têm novas fisionomias hoje. Então, não adianta pensarmos como um modelo pregresso ou antigo, elas não atendem mais. Então, é muito bom as perguntas que vêm, porque nos ajudam a crescer também. Que ótimo. Então, vou continuar a questão trazida que eu interrompi para te ouvir sobre o porquê da falta de desejo tão frequente, relatada por homens e mulheres. Há alguns anos que não sinto desejo sexual, né, que eu estava dizendo sobre. E, inclusive, isso desencadeou uma depressão. Meu marido tem sido bem paciente, mas eu já não estou mais suportando essa situação, por mim e por ele. A gente se dava bem,
sexualmente falando. Estou fazendo tratamento, terapia, mas eu não estou vendo resultado. Sabe que por muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem: estou em tratamento, mas não vejo resultado. É comum de o paciente não ver, de não perceber resultado? Sim. Ou porque pode não ter resultado mesmo durante um bom tempo? Pode, essa é uma possibilidade. A depender do núcleo do conflito que nós precisamos acessar terapeuticamente, imagine a cebola e as várias cascas, tá certo? Até alcançarmos o núcleo, muitas coisas têm que ser limpadas, têm que ser retiradas. Então, essa demora está também proporcional ou é proporcional ao grau de expectativa do paciente ou do cliente que quer ver-se fora desse quadro clínico, nada mais natural. Todavia, espero que, ao invés de gerar uma desistência, gere a persistência. Para chegar ao núcleo da cebola, da vida. Exatamente, da vida. Estou fazendo tratamento, diz não ver resultado e começou logo após eu ter um filho e foi cada vez mais se agravando. Meu filho está com 8 anos de idade e, por favor, me ajudem. Aqui ela já traz esse sofrimento pelo jeito há alguns anos, né? O filho já tem 8 anos. Já tem 8 anos. E aí tem depressão junto, tem esse casamento que está se deteriorando. E... Como foi o início da pergunta? Tenho passado por um problema muito sério. Há alguns anos não sinto desejo. Tá. Então, aquele caso anterior parece que foi bem marcante ali. O filho nasceu, recém-casados, etc. Tal. Mas ainda era um bebê. Agora esse caso já tem anos, né? Algum tempo se deram bem sexualmente? Sim, nós nos dávamos bem. E o problema, ela diz, acontece após o nascimento do filho? Se agravou. Se agravou. Ela diz, foi cada vez se agravando. Hoje meu filho está com 8 anos. Eu posso colocar essa questão muito próxima, em termos de conteúdo de resposta, de entendimento, da primeira que fizemos agora. Outra vez estamos tratando de uma inibição sexual secundária, que parece acontecer após o nascimento do bebê, que agora o garoto já tem 8 anos de idade, parece outra vez um menino, né? E se assim for, eu vou pensar nas restrições da educação. As causas da inibição sexual, mecanismo de defesa do afeto, secundária, porque esse é após o nascimento do filho, podem estar relacionadas à questão, do ponto de vista emocional, à educação. Que educação? Moralista repressora, que faz o sexo ser visto de uma forma distorcida. Ele é impuro, ele é feio, ele é indevido e sujo, e é para procriação. Depois que tem o filho, para que mais sexo? Mas aí o impulso é uma coisa natural, está em nós, proposta pela criação divina. O impulso vem, o bicho é gostoso, você sente o desejo, mas sente culpa, porque a educação diz isso é feio. Aí tem uma vozinha no cérebro acusando. Para não sentir a culpa, o que você faz, Darleide? Reprime o desejo. Reprime. Aí o outro, que é o parceiro, começa a questionar isso. Porque ele não está nesse problema, quem está é ela. E aí a faz sentir-se menos mulher, menos capaz como esposa e incapaz de manter essa relação. Então, isso é uma possibilidade que eu estou conjecturando sobre esse caso. Nessa cobrança, não sabemos o que ele diz. Aí instala-se essa coisa parecida com a melancolia, né? Que é uma tristeza ou sei lá o que, uma frustração, um medo. A depressão tem várias bases, assim como há vários tipos de depressão. Eu diria que a coisa mais importante que ela fez foi procurar uma terapia. E, por favor, continue. Porque quando a coisa desencadeia-se ou se define se conclui numa depressão, não foi no casamento que começou. Vou voltar a dizer, né? Uma relação sexual é uma relação entre duas pessoas e suas histórias. Qual foi e essa história de cada sujeito é o pano de fundo que explica o sintoma. Todo sintoma tem uma fala. Esta depressão tem uma fala. O que é que ela nos quer dizer? Então, ela precisa identificar o que realmente está causando essa depressão, mas ela tem um antecedente, que é a inibição do desejo sexual após, ou agravada, após o nascimento do filho. Porque ela diz, já nos demos bem sexualmente. Então, não havia repressão. Exato. Nasce o filho, agora é como se eu estivesse aqui desejosa, ou o meu marido querendo ter sexo, eu imaginando que o filho está lá, escutando, e que eu fiz um filho, que agora eu sou mãe, e que mãe não é assexuada.
Então, se assim for, se essa for a questão, é de fato uma inibição sexual secundária, porque nasce ou se apresenta após o nascimento do filho. Ela não é E o fato de ser secundária significa ser mais fácil de chegar-se a uma resolução? Vai depender dessa perspectiva histórica, tá certo? O sintoma apareceu após o nascimento do filho, mas eu estou apresentando como uma hipótese de resposta à questão da censura da educação. Pode não ser. Pode não ser. Há coisas da psicanálise que são difíceis de explicar, tipo assim, ou da psicologia, né? O que é que ela os desejos que ela sentiu quando ela descobriu, por exemplo, o corpo do pai. E aí, isso é uma censura horrível. Então, quando ela deseja o homem, agora que ela é mãe, é como se ela revivesse esse dilema. Isso é inconsciente. Por isso que a terapia vai ter que chegar nesse núcleozinho da cebola. Então, deixa o tempo passar, que um dia chegar lá. A menos que, de fato, o processo seja inoperante ou seja ineficiente. Aí a gente busca outra pessoa. Mas o que eu queria dizer é, não abra mão. Porque já são passados 8 anos. Daqui a pouco é a vida. Um dia o filho cresce e vai embora e eles perderam essa coisa do contato íntimo, não tem mais sentido. Fora outros problemas que poderão acontecer, como você mesma conjecturou na situação anterior, de procurar uma pessoa. Pois é. Ele procurar uma pessoa. Porque de tanto se sentir desvalorizado ou não sendo suficiente para causar o desejo dessa mulher, ele vai à busca de sua felicidade. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode. Sou casado e costumo olhar, admirando, desejando, não sei, outras mulheres. Minha esposa já viu e percebe bastante isso e nós brigamos feio. É bonito não, hein? E ele diz que gosta muito de sexo. Qualquer mulher que faça meu tipo me chama a atenção e gostaria de, inclusive, ele diz assim, me faz querer ir atrás. Me ajudem. Será que sou doente? Engraçado, me parece que ele está quase afirmando o que ele sabe que tem, né? Quando Freud atendia as mulheres no hospital, principalmente nos casos de histeria, que é onde começa o trabalho dele psicanalítico, ele notava que elas sabiam o que tinham, só não sabiam que sabiam. Então, assim, será que eu sou doente? É quase que estou dizendo, eu sou doente. Porque ele sabe que isso foge ao socialmente normal, ou aceito. Então, elas sabiam que sabiam. Não, elas não sabiam que sabiam. Elas sabiam o que tinham, mas não sabiam o que sabiam. É inconsciente, né? É o caso aí. Quando ele faz esse relato, ele me remete a uma coisa chamada compulsão sexual. Não existe compulsão por compra, não existe compulsão por jogo, também para o sexo. Agora, é engraçado que não é uma necessidade, não é um desejo, essa compulsão. É apenas a vontade de praticar o ato pelo ato. A compulsão tem isso. Agora, o problema é que a compulsão também gera ela evoca que a nossa relação sexual ou o sexo não é apenas uma prática física meramente. Ela faz modificações cerebrais para o resto da vida. Porque nós temos 3 neurotransmissores que são neutros no que diz respeito à forma de compensar um ato nosso. Façamos uma coisa errada ou uma coisa correta, ele nos compensa positivamente. Chamam-se dopamina, oxitocina e vasopressina. Principalmente a dopamina, ela não só, quando uma vez você pratica uma coisa e o prazer é bacana, ou ela já gera prazer, o gosto por isso, ela então agora intensifica esse impulso para aumentar o desejo. E automaticamente fica o quê? Um ciclo vicioso. Você experimentou agora, e quer depois e quer sempre. Então ele sai de casa saciado. Lembrei um animal, né? Sai saciado, vê na esquina uma menina gostosa, opa, é nessa que eu vou. Aí vai. Então, essa compulsão, se for uma compulsão sexual, e que já tem essa questão de mexer com os neurotransmissores, o tratamento é duplo. Psicoterápico e medicamentoso. Busca ajuda. Precisa entrar com medicação? Sim, por causa dos neurotransmissores. Tem que dar um calm down. A quiet place. O bicho é bom, mas tem que ter freio, né? Porque senão... E olha, a dopamina é a que mais gera vício ou dependência sexual. É a mais forte dos neurotransmissores. O mais forte dos neuros. Então, prazer gera e aumenta cada vez mais a liberação e o pedido, o grito por mais e mais e mais então. prazer. Então, não tem fim.
Isso não levanta uma alerta de que nós devemos ter muito cuidado com essa busca pelo prazer, prazer pelo prazer? Foi Que é no tão ponto. estimulado, que é tão levado a sério. Não, você precisa, o seu prazer precisa. E aí nós podemos embarcar numa onda de assim, a qualquer custo o meu prazer. Muito bom. E aí, isso que você nos traz, você é muito inteligente, Darleide. Gosto muito de Obrigada. conversar com você, viu? Obrigada. Você me faz viajar na epistemologia do conhecimento, viu, querida? Ótimo. Na realidade, o que nós queremos é afeto. O que nos nutre e nos mantém vivos é o afeto. E equilibrados. E equilibrados. E esse afeto gera prazer. Na ausência do afeto, eu posso substituir o prazer pelo prazer achando que é afeto. Por exemplo, crianças de rua, que fazem muito troquinhas e usam muito uma técnica que é o eu me basto, que é a masturbação ou o toque contínuo. Eles meninos mesmo, menino com menino, menina com menina, não precisa ser sexo oposto. Eles dormem agarradinhos e se bulinando. Porque o prazer, minha amiga, significa vida. Então, às vezes, o que eu estou buscando é vida. E eu penso que é pelo prazer. Sim, o prazer pontua e sinaliza a vida. Mas ele logo se esvai e fica um baita esvaziamento. Porque o que fica mesmo e é duradouro é afeto, é amor, é carinho, é respeito mútuo, é interesse um pelo outro, é saber-se importante para outra pessoa. Isso é duradouro. Eu já citei aqui uma vez e vou repetir conscientemente uma fala de Pedro Bial, quando ele estava no término de um dos programas do BBB, em que uma garota que era muito afetiva com os meninos, Muito dada. muito dada, que dava muito prazer aos garotos do BBB, foi expulsa. Aliás, foi eliminada, né? Então, ele sempre faz uma espécie de uma crônica, alguma coisa para a pessoa que vai ser desligada ou eliminada. E ele fez uma alusão e uma associação a Leila Diniz quando fazia toda a sua exposição da sexualidade, inclusive foi a primeira mulher a colocar a barriga à vista quando grávida, mas porque ela queria fazer uma espécie de uma afronta ao tradicionalismo exagerado, ao moralismo e ao pudor exacerbado. Então ele fez a frase assim: o sexo nos sabe, o amor quem sabe. Uau! Não é profundo? É. Assim é o prazer desregrado. Ele pode estar a serviço do suprimento de uma carência, um aprendizado errado. Ou de um aprendizado errado. Exatamente. Eu posso levar isso considerando, por exemplo, pornografia? Não tenha dúvida. Vai no mesmo, com a mesma direção. Não é um sem vergonha, não é sabe, um translocado, é alguém ainda na busca por afeto, mas aí a esposa vai dizer ali, mas ele me tem. É isso aí. Mas eu tenho. E como é que explica? Tem, não do jeito que ele aprendeu a ter prazer. Do jeito que ele aprendeu a ler o afeto. Exatamente, e o prazer, né? Então, é como eu disse, pode ser esse prazer, essa busca pelo prazer sem limites, ela pode, de fato, ser um substituto. Pode, não estou dizendo que é, né? Sim, sim. É como eu te falei, tudo é muito, depende do contexto, da perspectiva histórica, é multifatorial para a gente analisar de onde vem esse sintoma. Uma das coisas da compulsão que eu acho interessante é que a compulsão é como se ele não fizesse, uma parte do contorno dele saísse. Ele não tivesse o seu delineamento corporal completo. O ego, né? O ego é corporal. Eu me vejo quando eu estou fazendo isso, esse sou eu. Ele me constitui, né? Me parece que a compulsão tem um sentido de identidade. É muito interessante aí. É mesmo. Não é? Se eu não fizer, eu não existo. Interessante. Esses temas, você viu como eles são profundos, São, Darleide? são. Eles requerem dias para a gente conversar sobre. Vamos fazer uma semana de workshops. Total, tô dentro. Amiga, e o fato, então, referente a ele, terapia e medicação. Provavelmente, Provavelmente. ele seria, se a coisa é forte e essa compulsão, de fato, não fica só no olhar e no desejar, mas na ação já, se for para ação, Se for. provavelmente precisará de uma continência desses neurotransmissores, né? Se não há o ato, de qualquer forma a terapia o ajudará a entender, por exemplo, que talvez ele não queira se apegar a ninguém, medo de amar. É uma outra hipótese.
ou que ele não valorize, ele tenha alguma mágoa, eu vou chamar mágoa, mas alguma mácula em relação à figura feminina. Então, ele retalia assim, não sendo fiel a ninguém. Ou é como ele acha que é ser machão. Mas, na realidade, é um grande medo de apegar-se. Então, são tantas as possibilidades. Apesar de ele ser casado, né? Sim. Um dia ele tentou se apegar, mas ele não se apega. Não. Faz o movimento, porém, o outro movimento, que é a sabotagem, nós chamamos de autossabotagem, né? Faz com que ele continue a mesma vidinha de antes, apesar de ser casado e ter a figura constante com que ele pode ter os seus delírios atendidos. Eu fico pensando, quando você traz a questão do afeto, do amor, que é a busca, etc., e às vezes a gente se confunde nessa estrada por N fatores, fico pensando assim, como quem nos fez foi Deus, amor, o nosso DNA deve ter o desenho de amor, né? Ah, não tem. Nossa existência tem que haver com amor, tem a ver com amor. Se foge dessa regra, por muitas situações, um abandono, uma rejeição, enfim, uma má educação, uma repressão, o que quer que seja, confunde e aí a alma vai continuar gritando, amor, amor, amor. Muito bem, por isso existe a palavra carência. Carência. Mas fica carentinho não, o programa não terminou ainda, nós já voltamos e a conversa é imperdível. Sabe que outro dia, acho que foi o doutor Belisário Marques que disse assim, um programa como esse pode servir assim, pode te ajudar a economizar 10 terapias. É verdade. 10 sessões de terapia, né? Olha aí que então, bom. até já. Eita, olha essa pergunta aqui enviada para o Sem Tabus. Por que a mulher traída permanece no relacionamento, mas, tendo decidido permanecer nesse relacionamento, humilha o marido, maltrata o marido? E estou passando por isso. Parece que é muito forte isso e não há como vencer. O que acontece, Rivli? O que é forte realmente aí? Quando você lê a pergunta e eu escuto daqui, eu sei que você se ouviu, qual foi a impressão primeira que você teve disso aí? Do fato de ela maltratá-lo? Sim. Ela tem raiva dele. E assim, ele merece. Eu ainda fui boa de perdoá-lo. Não é um fato? Perdoá-lo entre aspas, Muito né? bom. Agora sublinho, já botou em aspas. Que perdão? Não houve. Que perdão. Perdão significa uma perda grande, né? É. Agora, levar em consideração que eu admito essa perda grande, para de fato haver a liberação dessa raiva, é preciso que eu não queira retaliar. Que eu abra mão do meu direito de vingança. Isso que você disse. Ela pensa que perdoa. A gente sabe que os relacionamentos têm como finalidade o atendimento das necessidades mútuas, não é? Ela está atendida no momento que ela se sente traída, então houve toda uma manipulação do que ela acreditava, os sonhos, as expectativas, tudo que ela idealizou para essa relação. E aí acontece a traição. Ela perdoa, mas aí no contexto não diz se ele falou com ela, se explicou o que aconteceu para que essa traição tomasse lugar. Então, se a coisa não foi explicada, aconteceu e simplesmente eu errei, isso não é suficiente para um cérebro humano. É como se ela precisasse de dados para entender por que a traição tomou lugar. Para que, de fato, houvesse uma compreensão e esse perdão pudesse ser genuíno. Então, eu a vejo confusa, ela quer estar na relação, porém está com raiva, raiva contida. Tem que passar isso a limpo, né? Ela tem que voltar a esse tema e trazer à tona todos os aspectos que estão gerando essa sintomatologia de extrema raiva reprimida, agora revertida para o outro em forma de humilhação. Tem que conversar sobre o assunto. Esse perdão não está existindo. Foi só para inglês ver. Ela continua attached, em inglês, né? Como é que chama? Armadilhada por esse sentimento difícil que é a traição. Que ele é uma violência narcísica. É como se você dissesse, o traído dissesse assim, não fui suficiente para fazê-lo ficar comigo. Então, há uma ferida no ego ideal. Meu pai, por quê? O que é que a outra, lembra que a pergunta é sempre essa? O que é que a outra tem melhor que eu? Ou o outro? Ou o outro. Porque fere o ego. Então, você há de convir que a dor é intensa. Ela não sai fácil porque simplesmente, para manter a relação, eu perdoo. Então, a pergunta é, você quer essa relação? Que coisas essa relação lhe traz? Ela lhe dá a sensação de desqualificação, de mal-estar, de desconforto, coisa que não vale a pena?
o que ele continua fazendo ao seu entorno demonstra que ele não está inteiro ainda? Outra, pergunte-se, onde também, de alguma forma, eu diria assim, ela pode ter, sem perceber, claro, né, contribuído para essa coisa. Toda relação é uma troca voluntária de valores, toda relação. Pode ser que ela seja cristã, ela não diz aqui, e ela entenda assim, vou perdoar, que a igreja diz que o perdão é o melhor, que Deus odeia o divórcio, então eu vou dar esse passo, que é doloroso, tal, mas eu vou perdoar. Mas aí, quando ela faz esse movimento do maltrato, da humilhação e de trazer tudo aquilo de novo, ela não está entendendo que isso não é casamento. Não, não é. Não é nem só que não é o perdão, mas assim, é mais claro ainda entender, isso também não é casamento, isso também é divórcio. Isso também é divórcio. Isso também Deus odeia. Muito bem, muito bem fechado. Porque se a palavra diz assim, que Deus abomina a dissensão entre irmãos, entre nós. E se há dissensão aqui, então não houve perdão, também não há casamento, também não há aprovação, também não há mais bênção. Então precisa rever tudo isso e recomeçar se possível. Se não é possível, daqui a pouco serão 2 doentes, né? 2 enfermos, ele e ela. Ou ele não suportará. Ou ele não suporta. E ela também. E vai doente, ou antes de adoecer, e adoece outra vez. Cada um vai para o lado aos pedaços, né? O ideal seria reconstruir aqui, mas dizer o quê? O diálogo, né? O diferencial aí. Mas como é que se dialoga com raiva? Ou é preferível dialogar com raiva para esvaziar? A gente chama isso de informantes internos. Ela precisa ouvir essas vozes internas que começam com o sentimento. Assim, se ela humilha, é como se ela quisesse que ele passasse pelo que ela passou. Então é retaliação mesmo, porque ela humilha. Mas tem aquele que vai dizer, decidiu perdoar, agora não fala mais disso. Você já ouviu isso? Já. Não fala mais disso. Aceitou, está com ele em casa, os dois estão juntos, então não fala mais. Não ajuda. Se ela tem essa raiva, se ela ainda tem isso, calar vai manter o estado de humilhação. Exato. E aí é a forma como ela vai fazer esse pedido para esclarecer o que ela precisa ser esclarecido. Assim, há uma coisa em mim que não cessa de doer. Entender por que isso aconteceu. Até para que eu saiba se houve alguma coisa da minha parte e se a gente não pode modificar isso. Sabe aquela fala humildemente pedagógica? Então, o problema é quando nós chegamos simplesmente agredindo e exigindo, porque estamos na condição de traídas, e nessa exigência já fazemos a fala que seria um pedido em forma de acusação. Não está no texto bíblico? A palavra branda desvia o furor. E é a partir daí que a gente constrói entendimento. É só através disso. Então, se a ferida é grande porque ela não entende a razão disso, ou se ele colocou isso de uma forma difícil, tudo isso tem que ser tirado a limpo. Tem que trazer isso à tona e conversar. Porém, é como você disse, se no que ela perdoou, ou na conversa que tiveram a primeira sobre por que isso aconteceu, ou se não houve dados dessa ordem, mas ele prometeu que não fará mais isso, qual é o problema agora? O sombreamento. Ele prometeu, mas e por que ele fez? Será que ele não vai fazer? Viu a dúvida contínua? É tirar limpo, é peixe na mesa. Tem que botar o peixe na mesa. E ela tem que convidá-lo para isso como a necessidade dela. É para a saúde do casal. Mas, nesse momento, ela é a pessoa mais ferida. E ele precisa dessa maturidade. Assim, para sermos gente grande, precisamos nos apropriar dos nossos próprios sentimentos. Essa é uma frase bonita de Nietzsche. Para sermos gente grande, precisamos nos apropriar de nossas emoções. Pessoas só são felizes quando são inteiras. Para um casamento ser feliz, é preciso que haja maturidade emocional de ambas as partes. Se ele se restringe a dar para ela o que é do direito, que é uma explicação para essa traição, ele pode não estar traindo fisicamente, mas está traindo sentimentalmente, porque é um direito dela. Está roubado esse direito. E ele não dá e simplesmente age como uma pessoa individualista, e eu já pedi perdão, já disse que não vou fazer mais e fica por isso mesmo. Isso não é maduro. E aí ela, do outro lado, imaturo também, vou me vingar.
Então, a gente tem dois imaturos emocionalmente tentando construir uma relação de adultos. Impossível. Impossível. E se isso, Darleide, se perpetua, a gente pode ter, inclusive, somatizações no corpo. É. E ele faz o quê? Que movimento ele faz? Tendo sido ele agente da dor dela, e ainda o é, ele faz o quê? Então, se ele fosse... Há um livro que eu esqueço o autor, mas é Quando um Homem Ama uma Mulher. Ele se aproxima com jeito e doçura, admite o seu erro, em primeiro lugar, e explica e pede perdão pelo dano que causou. E se prepara para, inclusive, a primeira resposta dela não ser receptiva, porque ele precisa entender o tamanho da ferida. Então, se eu entendo que você está com muita raiva, eu entendo que você está muito sofrida, eu sou capaz de perceber sua dor. Por favor, me perdoe por essa monstruosidade. Esse admitir é um diferencial. Isso é uma fala madura, de gente grande. Bonito. E eu diria que ele se tornará um homem íntegro, no sentido de inteireza, não de caráter só. Se ele agir como homem. Por falar em caráter, muitas vezes dizemos que a atitude de trair tem a ver com falta de caráter, né? Liga uma coisa. O que é especificamente caráter? No senso comum falamos, o que é o caráter? E o que torna essa pessoa, de alguma maneira, vítima de um mau caráter que ele venha a ter, essa pessoa venha a ter? Pois é, o grande defeito do ser humano é a tendência a julgar, classificar ou categorizar tudo, antes de entendermos o que está por trás da situação. Se a gente olha para Cristo curando as pessoas, ele não primeiro assim, está vendo? Você pecou, você fez isso, por isso você está assim cego, você está aleijado, você está leproso. Não fazer Vem, filho, isso. senta aqui, você quer ser curado? Tá, agora eu vou te dizer umas coisas bacanas para você nunca mais obedecer. Primeiro ele busca curar e depois ele ajuda a pessoa a entender o que gerou a doença. Aqui a gente julga e depois acusa e depois fica com o rótulo do que foi. É falta de caráter. Bom, do ponto de vista do nascimento, a personalidade é uma coisa muito dinâmica, né? Uma parte que é estrutural, a outra é adquirida. O caráter, se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, algo do caráter de Deus já está impresso em nós, pequenininho. Mas precisa ser confirmado isso. Através do quê? Da educação, que vai mostrando moralmente o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, adequado ou não. Isso é caráter. Portanto, ele é formado. A Soraya diz, há uma escritora que diz claramente que até os 3 anos de idade isso é fundamental. A formação do caráter, entre o que os pais dizem e o que os pais fazem, para a criança assistir essa coerência ou congruência entre discurso e ação. A partir disso, ter uma referência, imitar isso aí, que a criança aprende por imitação, certo? Se os comportamentos pai e mãe são coerentes entre o que pregam sobre moral, sobre ética e tudo mais, a criança há de repetir. Quer dizer, a probabilidade é maior, probabilidade, né? porque ele pode fazer escolhas Pode diferentes. fazer escolhas, perfeito. Então, eu não posso atribuir só a falta de caráter se eu não sei o contexto, a perspectiva histórica de ambos e da própria situação relacional, onde o sintoma eclodiu. Ele aconteceu no casamento. Então, eu vou começar a olhar o casamento, para depois olhar a perspectiva histórica. O que aconteceu nesse casamento que foi gerando isso? Nada. Então, eu fui levantando todos os fatores. Aí eu vou para a história. O pai era assim também, então, modelo. Mas não há como eu taxar é falta de caráter ou é mau caráter. Assim, foi um erro grave que afeta as questões do caráter. O quê? Moral e ética, né? Meu direito termina quando o seu começa. Mas foi por causa de problemas de caráter? E quando eu falo caráter, eu estou falando da mãe, do pai, dos professores, eu estou falando de todos naquela história que eu não conheço naquele indivíduo. Muito, é isso, né? Muito bem, a perspectiva histórica. E os mais fortes são os tutores, pai e mãe, ou quem criou as figuras, né? E que pode ter sido só uma decisão dele frente a uma série de fatores ali mais próximos, mas no final das contas, pesa a decisão do indivíduo também, né? Ele não é levado assim, trair. Deva haver ali um momento ou momentos em que ele voa ou não, trai ou não, cedo ou não. Tem isso também, né? O fator decisivo. Muito bom. E isso é um ponto, é uma variável. A outra que nós estudamos, por exemplo, da pessoa compulsiva. Da pessoa com vício. Perdeu o freio. Que há vícios nessa pessoa, que estão a serviço de que esse vício? Esse sintoma está resolvendo o quê? Que conflito ele está resolvendo? Os sintomas estão, como dizia Groder, que era um mês, assim, todo sintoma tem uma fala, já disse isso aqui hoje, né?
Então, é preciso entender que antes de julgar e atribuir simplesmente e fazer um statement, isso, é por causa disso. Depois que você rotula, Darleide, é difícil ver outras coisas. Ficou agora encaixotado ali. Falta de caráter, você é um safado, um sem vergonha. Pronto, é o que resta E depois. se encaixa nele também, né? Ele vai se ver isso de todas as situações. Por exemplo, se alguém recebeu o diagnóstico hoje e o psiquiatra disse, você está com depressão. Eu sou depressivo. Se encaixou e algumas personalidades se encaixam e permanecem, né? Eu sou. Ah, o doutor disse que eu sou. E ele disse que é para sempre. E ele disse, não tem cura. Então, os encaixotamentos, às vezes, não dizem nada. E eu também de bom. Exatamente. E outra coisa, alija e aleija a pessoa para o resto da vida, Exato. né? Alija socialmente, aleija. Eu fico pensando assim, uma coisa que tive um professor de psicossomática psicanalítica que era minha referência de capacidade, Dr. Rubens Volete. Ele diz assim, desconfie sempre da fala. Assim, quem disse que o médico de fato disse que era para sempre? Aí Freud dizia assim, cuidado com os ganhos secundários. Nessa depressão, ela vai fazer todo mundo fazer tudo que ela quer, porque eu sou depressiva, cuide de mim. Há ganhos secundários com a doença, minha amiga. Então, até que ponto, de fato, é uma coisa que o médico disse, uma coisa que a pessoa quer para ter os ganhos secundários. Por outro lado, quem disse que porque o médico disse não tem alguma alternativa? Quem Sim. disse que a verdade de um médico é a verdade do mundo? A ciência é cheia de erros. Não é? A ciência já diz cada coisa absurda. Não é um fato? E graças a Deus mudou. Muito bem. Ou seja, né? Sabe que uma vez eu entrevistando uma psicóloga, tem alguns anos, e ela reconheceu dizendo assim, uma situação dizendo assim, que ela tinha ojeriza de lavar louça. E passar roupa também, mas lavar louça era um negócio assim, absurdo. E ela disse, pois não é que eu consegui desenvolver uma alergia a detergente? Aí tem um álibi perfeito, não tem? Perfeito. E assim, eu não tinha alergia, eu tinha raiva de lavar louça. Então, graças a Deus, me apareceu uma alergia. Meu marido lava a louça. A justificativa agora é irrefutável, né? Irrefutável. E ela estava justamente reconhecendo isso e com um fato na vida dela, dizendo assim, eu tenho certeza, isso surgiu por conta da minha indisposição de lavar a louça. Muito bom. Viu o ganho secundário, assim? Mas para ficar mais legítimo, tem uma perebinha. Tem uma perebinha. Se eu lavar a louça, então cuidado com as perebinhas. Presta atenção nas perebinhas, elas estão dizendo alguma coisa, né? Enfim. Qual seria o correto, minha amiga? Qual seria o correto? Sendo uma pessoa que quer ser adulta, dona da sua própria existência. existência. Sabe que precisa lavar a louça. Ou simplesmente, o que é que ela poderia fazer? Eu não quero lavar a louça. Não vou lavar a louça porque eu não quero. Eu não quero. Essa expressão do desejo nos individualiza, nos torna únicos. E livres. E livres. Ela estava justamente classificando assim, ela não foi inteligente no tempo para tomar essa resolução. Obrigada, nos encontramos no outro programa. Se Deus quiser. Falta não, tá? Tá bom, muito obrigada. Você também não falta, sua companhia é ótima. Um beijo, boa noite e até o próximo encontro aqui no Sem Tabus.